tudo começou através da oração, né? Tudo. E aí, tia, eu quero entrar em algumas perguntas do livro, porque eu estava lendo ele, dando uma revisada para preparar para o podcast hoje, e tem uma frase na apresentação que me chamou muita atenção, que diz assim: a oração sempre foi alvo de estudo para todos aqueles que são atraídos por ela. Além disso, ela é responsável pelo sucesso de grandes conquistas na expansão do reino de Deus na terra, e tem despertado um fascínio impressionante na vida de pastores, evangelistas, missionários, membros e congregados. Aí qual é a pergunta? Se eu sou atraído pela oração, eu devo estudá-la? E por que há tanta ausência dessa busca, desse interesse em estudar sobre oração? A gente já não vê pessoas, raramente vê pessoas orando e muito menos estudando. Por que eu digo isso? Eu passei pelo seminário, estudei teologia, formei em teologia, e no estudo eram raros. Os meus professores raramente abordavam. Na escola teológica, uma das coisas que a gente mais bate para não perder essa essência, porque tem muita gente que está lá, é um catedrático, conhece de Gênesis a Apocalipse, mas não entende, não entra na mensagem, não entra na profundidade, tem quilômetros de conhecimento bíblico, mas não tem um palmo de profundidade. Por quê? Muito bem, vamos lá. Vamos por parte. Primeiro eu quero dizer o seguinte: a gente tem sido muito estimulado, e isso é bom, eu também tenho teologia, a gente tem sido muito estimulado pela busca ao conhecimento. E pouco se estimula pela oração, né? Pouco se estimula pela oração. E eu costumo dizer que a oração, muitas vezes, a pessoa não sente-se estimulada, né? Pela oração, porque quem estimula não ora. Muita gente está aí estimulando, mas não ora. Tem muita gente, tem muito pastor, tem muito pregador, escritor, falando sobre oração, se estimulando pela oração, mas quando você vai atrás não tem vida de oração. Então não surte esse efeito. Então eu costumo dizer, as irmãs sabem disso, as irmãs trabalham comigo no ciclo de oração, né? Nós abrimos ali o Dia do Clamor, que agora fez 10 anos, agora em janeiro, que é um dia que a gente vai para o templo 9 horas da manhã e só sai de lá de 5 da tarde. Né? Eu sou uma das poucas, vou em casa, tomo banho, troco de roupa, a turma, boa parte fica lá. Então eu costumo dizer o seguinte: eu não abro trabalho de oração sem que eu possa estar lá, sem que eu dê o exemplo. Não fui eu que abri? Então tem pessoas que abrem trabalho de oração, mas ela que menos vai lá. Não adianta, não funciona. Então, primeira coisa que eu vejo, nós estamos, e é bom, né, no século da busca do conhecimento. Mas a gente se esquece que toda revelação, a Bíblia diz que toda boa dádiva provém do Pai das luzes, né? Então, conhecimento sem vida de oração, ele não tem peso. Verdade. Ele não tem eficácia. Porque o que dá o brilho, não tem autoridade, o que dá o brilho, o que faz a manifestação de Deus, não é apenas o conhecimento. Eu conheço pessoas, né, que elas são profundíssimas, têm conhecimentos, mas quando abre a boca, muitas vezes o culto se torna enfadonho. Verdade. O estudo se torna monótono. O que foi que faltou? Se essa pessoa tinha tanto conhecimento. Não estou dizendo que isso é regra, né? Tem as exceções, claro. Mas muitas vezes... A senhora é uma exceção. Muitas vezes o que faltou foi isso, foi essa vida de oração, né? Muitas vezes o que faltou foi essa dedicação de buscar mais, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente estimula muito o conhecimento, mas se estimula e se dá pouco exemplo de oração. A igreja muitas vezes está lotada de gente ensinando você a buscar a palavra, e é bom. A palavra tem que ser buscada. Porém, uma vida com oração... Eu me lembro de, há muitos anos atrás, eu não tinha essas bíblias de estudo, e eu estava pregando sobre Débora, né? Sobre Débora. Então, quando Débora diz assim, eu irei contigo, ela diz para Baraque, eu irei contigo, mas na mão de uma mulher o Senhor entregará essa vitória. E sempre eu li o texto e eu achava que Débora estava profetizando sobre ela mesma, certo? Mas estou eu lá num congresso, há muitos anos atrás, né? Não tem essas bíblias de estudo que tem hoje, que mostra que é isso, e foi para isso, e foi por isso, né? Que vai fundo no texto.
Eu estou lá pregando num congresso, se não me falha a memória, foi em Santo Antônio do Salto da Onça. E que hoje é só Santo Antônio, a onça não salta mais, né? E aí, eu estou lá pregando, quando de repente eu pregando sobre Débora, e o Espírito de Deus disse assim, ela não profetizava sobre ela mesma, mas sobre Jael, a mulher de Ebel, o queneu. E eu preguei isso, né? Eu falei, ela profetizava sobre Jael, mulher de Ebel, o queneu. E eu me lembro. Foi quem matou. Foi quem matou. Né? Nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a vitória. Aí eu falei aquilo. Quando eu falei que eu terminei de ministrar, eu me sentei e fiquei, né? Me questionando, e, meu Deus, por que foi que eu disse que era Jael? Que eu até então eu achava que era Débora. E quando foi anos depois, estou eu lendo no rodapé de uma das minhas Bíblias de estudo, estava lá. Ela não falava de si mesma, mas falava de Jael, mulher de Eber, o queneu. E quem foi que me deu esse conhecimento?